Salve família, vamos para mais um vídeo para esse domingo, 30 de outubro de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. O seu like é muito importante e você não perde mais que 2 segundos do seu tempo. Já deixou o like? Muitíssimo obrigado, então vamos para os palpites. Para esse domingo, eu separei para vocês 14 palpites com 2 opções de aposta por jogo e 3 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Nessa última sexta-feira, 28 de outubro, separei para vocês 2 bilhetes prontos. Pegamos aqui uma duplinha, Genk para vencer pelo Campeonato Belga, venceu. E Lens para vencer pelo Campeonato Francês, venceu. Essa duplinha gerou um ODD de 2,14, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$214. Já no segundo bilhete pegamos aqui para vocês outra duplinha, Roda para vencer pelo Campeonato Holandês e over 2,5 Zwolle contra a equipe do Maastricht. Infelizmente não batemos aqui o over 2,5. Pegamos aqui para vocês uma lista de palpites apenas de favoritos. E pegamos aqui também uma lista de palpites apenas de over 1,5 para essa sexta-feira, 28 de outubro. Já para esse sabadão, 29 de outubro, separei para vocês uma lista de palpites de apenas favorito para vencer. E pegamos aqui para vocês outra lista de palpites de ambas equipes marcam. Pegamos também para vocês 2 bilhetes prontos, uma tripla, Borussia Dortmund para vencer, a 2,40 venceu. Over 1,5 Cádiz e Atlético de Madrid bateu over 1,5 a 1,40. Infelizmente pegamos aqui uma opção de ambas marcam, Leipzig e Bayer Leverkusen, não bateu esse ambas marcam. E pegamos aqui no segundo bilhete uma tripla, over 2,5 Bayern de Munique e mais bateu. Manchester City para vencer, venceu. Infelizmente, a zebra do dia, o Liverpool perdeu em casa para a equipe do Leeds. Não batemos aqui os 2 bilhetes prontos desse sábado, 29 de outubro. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá e faça seu cadastro e realize apostas a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Vai lá e faça seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elon Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse domingão 30 de outubro. Começando pela Bundesliga 2, divisão de acesso na partida entre Paderborn e Hamburgo. Na classificação, o Paderborn é o segundo colocado com 26 pontos, em 13 jogos marcou 32 e sofreu 12 gols, tem um saldo positivo de 20. O Hamburgo é o terceiro colocado com 25 pontos, em 13 jogos marcou 19 e sofreu 13, tem um saldo positivo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Paderborn, 24 vitórias e 1 derrota. O Hamburgo, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos perdeu 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Paderborn venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando a 2,25 para a equipe da casa e 2,90 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pela La Liga, na partida entre Osasuna e Valladolid. Na classificação, o Osasuna é o nono colocado com 17 pontos, em 11 jogos marcou 11 e sofreu 11, tem um saldo de 0. O Valladolid é o 11º colocado com 14 pontos, em 11 jogos marcou 11 e sofreu 15 gols, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Osasuna, 23 vitórias e 2 derrotas. O Valladolid, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Osasuna venceu fora de casa por 2-0. As odds estão marcando a 1,95 para a equipe do Osasuna, 4,20 para a equipe do Valladolid. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, over 1,5, como segunda opção de aposta mais arriscado, Osasuna para vencer.
Agora pelo Campeonato dos Países Baixos, na partida entre PSV e Nijmegen, na classificação, o PSV é o segundo colocado com 24 pontos, em 11 jogos marcou 37 e sofreu 18, tem um saldo positivo de 19. O Nijmegen é o 13º colocado com 11 pontos, em 11 jogos marcou 12 e sofreu 12, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do PSV, vem de 5 vitórias seguidas. O Nijmegen jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, venceu 1 e empatou 3. No último encontro marcado entre as equipes, o PSV venceu jogando em casa por 3-2. As odds estão marcando a 1.22 para a equipe do PSV. O palpite que vou deixar para vocês de over 2,5 como segunda opção de aposta PSV para vencer. Agora pelo Campeonato Francês, na partida entre Rennes e Montpellier. Na classificação, o Rennes é o quarto colocado com 24 pontos, em 12 jogos marcou 25 e sofreu 12, tem um saldo positivo de 13. O Montpellier é o 13º colocado com 12 pontos, em 12 jogos marcou 22 e sofreu 24, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Rennes, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Montpellier, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1 e perdeu 4. No último encontro marcado entre as equipes, o Rennes venceu fora de casa por 4-2. As odds estão marcando a 1.33 para a equipe do Rennes. Vou deixar aqui para vocês, Rennes para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols over 2,5. Agora pela Premier League, na partida entre Arsenal e Nottingham. Na classificação, o Arsenal é o segundo colocado com 28 pontos, em 11 jogos marcou 25 e sofreu 21, tem um saldo positivo de 14. O Nottingham é o último colocado com apenas 9 pontos, em 12 jogos marcou 8 e sofreu 23, tem um saldo negativo de 15. Nos últimos 5 jogos em casa do Arsenal, vem de 5 vitórias seguidas. O Nottingham jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Nottingham venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando a 1.22 para a equipe do Arsenal. Vou deixar aqui uma opção de Arsenal para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols over 2,5. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Spezia e Fiorentina. Na classificação, a Fiorentina é o 14º colocado com 10 pontos, em 11 jogos marcou 11 e sofreu 16, tem um saldo negativo de 5. O Spezia é o 16º colocado com 9 pontos, em 11 jogos marcou 9 e sofreu 20, tem um saldo negativo de 11. Nos últimos 5 jogos em casa do Spezia, venceu 2 e empatou 3. A Fiorentina, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, a Fiorentina venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando a 4.0 para a equipe do Spezia, 1.90 para a Fiorentina. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, você pode pegar ambas as equipes marcam, como segunda opção de aposta para botar numa dupla ou numa tripla na linha de gols over 1,5. Agora pelo Campeonato Croata, na partida entre Lokomotiv Zagreb e Hajduk Split. Na classificação, o Hajduk é o segundo colocado com 30 pontos, em 14 jogos marcou 26 e sofreu 14, tem um saldo positivo de 12. O Lokomotiv Zagreb é o oitavo colocado com 13 pontos, em 14 jogos marcou 19 e sofreu 27, tem um saldo negativo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do Zagreb, vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas. A equipe do Hajduk, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1 e venceu 4. No último encontro marcado entre as equipes, o Hajduk venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando a 4.75 para a equipe da casa, 1.75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols over 1,5, como segunda opção de aposta mais arriscado, Hajduk para vencer. Agora pelo Campeonato Belga, na partida entre Seregi e Royal Union. Na classificação, o Royal é o quarto colocado com 29 pontos, em 14 jogos marcou 29 e sofreu 18, tem um saldo positivo de 11. O Seregi é o 17º colocado com 11 pontos, em 14 jogos marcou 14 e sofreu 24, tem um saldo negativo de 10.
Nos últimos 5 jogos em casa da equipe mandante, vem de 4 derrotas e 1 empate. A equipe visitante jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 5 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, o Royale venceu jogando fora de casa por 4-0. As odds estão marcando a 6,50 para a equipe da casa, 1,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Royale para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 1,5. Agora na Dinamarca, na partida entre Silkeborg e Viborg, na classificação, o Silkeborg é o quarto colocado com 21 pontos em 14 jogos, marcou 24 e sofreu 20, tem um saldo positivo de 4. O Viborg é o segundo colocado com 25 pontos em 14 jogos, marcou 20 e sofreu 14, tem um saldo positivo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Silkeborg, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. O Viborg, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos empatou 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Viborg venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando a 2,25 para a equipe da casa, 3,20 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas equipes marcam, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pela La Liga, na partida entre Real Madrid e Girona. Na classificação, o Real Madrid é o segundo colocado com 31 pontos em 11 jogos, marcou 28 e sofreu 9, tem um saldo positivo de 20. A equipe do Girona é o 19º colocado com 9 pontos em 11 jogos, marcou 15 e sofreu 19, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Real Madrid, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Girona, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Girona venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando a 1,22 para a equipe do Real Madrid. Vou deixar aqui uma opção de Real para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora na Noruega, na partida entre Rosenborg e Bodø/Glimt. Na classificação, o Bodø/Glimt é o segundo colocado com 54 pontos em 27 jogos, marcou 75 e sofreu 32 gols. A equipe do Rosenborg é o terceiro colocado com 50 pontos, com 27 jogos, marcou 60 e sofreu 37 gols, tem um saldo positivo de 27. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Rosenborg, vem de 5 vitórias seguidas. O Bodø/Glimt, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos perdeu 3 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 2-2. As odds estão marcando a 2,90 para a equipe da casa, 2,30 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas equipes marcam, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Voltando pela La Liga, na partida entre Atlético de Bilbao e Vila Real. Na classificação, o Bilbao é o sexto colocado com 18 pontos em 11 jogos, marcou 19 e sofreu 12, tem um saldo positivo de 7. O Vila Real é o sétimo colocado com 18 pontos em 11 jogos, marcou 14 e sofreu 7, tem um saldo positivo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Bilbao, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Vila Real, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1. As odds estão marcando a 2,15 para a equipe da casa, 3,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de aposta única na linha de gols, over 1,5. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Torino e Milan. Na classificação, o Milan, segundo colocado, com 26 pontos em 11 jogos, marcou 24 e sofreu 11, tem um saldo positivo de 13. O Torino é o décimo colocado com 14 pontos em 11 jogos, marcou 10 e sofreu 13, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Torino, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Milan, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos perdeu 1 e venceu 4. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0-0. As odds estão marcando a 2,10 para a equipe do Milan, 3,75 para a equipe do Torino. O palpite que vou deixar para vocês de Milan com empate, ou você pode pegar o palpite mais arriscado de Milan para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 1,5.
E passando para a próxima e última tip, na partida entre Real Sociedade e Betis pela La Liga, na classificação, o Real Sociedade é o quarto colocado com 22 pontos, em 11 jogos marcou 16 e sofreu 13, tem um saldo positivo de 3. O Betis é o quinto colocado com 20 pontos, em 11 jogos marcou 14 e sofreu 8, tem um saldo positivo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Real Sociedade, 25 vitórias seguidas. O Betis, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0 a 0. As odds estão marcando a 2.10 para a equipe do Real Sociedade, 3.60 para o Real Betis. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols over 1,5. Como segunda opção de aposta mais arriscada, você pode pegar Real Sociedade para vencer ou casa com um empate. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para esse domingão 30 de outubro. Peguei aqui para vocês, no primeiro bilhete, uma triplazinha, Real Madrid para vencer a 1.22, Arsenal para vencer a 1.22 e over 2,5 PSV e Nijmegen a 1.36. Essa tripla gerou um ODD de 2.03, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$203. Já no segundo bilhete, pegamos aqui uma duplinha de ambas marcam, Rosenborg e Bodolin a 1.44 e Paderborn e Hamburgo a 1.44. Essa duplinha de ambas gerou um ODD de 2.08, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$211. No terceiro bilhete, pegamos aqui uma múltiplazinha de 4 jogos com ODD de 5.13 para você totalizar 1% a 5% da sua banca. Rennes para vencer, o Montpellier a 1.33. O Lyon Saint-Étienne perdendo em casa, né, para o Union Royale, né, que é a 1.50, jogando fora de casa, o Union Royale. Milan para vencer, a equipe do Torino a 2.10. E PSV e Nijmegen a 1.22. Só lembrando aqui, galera, que esse jogo entre Saint-Étienne e Union Saint-Gilloise é pelo Campeonato Belga, é aquele joguinho entre Saint-Étienne e Union Royale. Essa múltiplazinha de 4 jogos gerou um ODD de 5.13 e simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$513. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!